na minha área, né, de trabalho que eu faço hoje, eu levo muito em conta com quem eu trabalho uma coisa chamada talento, né? Mas como que você define talento? Talento é aquilo que você faz na maior tranquilidade, sabe? Tipo, é que nem se você estivesse dirigindo um carro numa highway 80 milhas por hora, tranquilo. Assim, tipo, o que você faz que é tão tranquilo? Se você tem que fazer um esforço enorme para fazer algo que alguém faz com essa tranquilidade, essa pessoa tem mais talento para isso, né? E ali eu via que esse pessoal não podia fazer outra coisa da vida. Eles nasceram para fazer isso. O Luiz nasceu para tocar baixo, porque ele é um dos melhores baixistas do mundo. O Rafael nasceu para tudo que ele faz na música. Ele cria demais. As letras do Rafael, com 17 anos, são umas poesias maravilhosas. A gente tocava no Angra uma música que ele escreveu quando tinha 16 anos. A letra, se você ouvir, fala, sério, que era um brasileiro de 16 anos escrevendo essa letra? Né? É a música Reaching Horizons, quem conhece, né? E outra música que é a Queen of the Night, ele tinha 18 anos, né? Que a letra é maravilhosa, né? Então, esse pessoal... E o André Matos é um monstro, né? Então, eu sabia que era isso que esse pessoal tinha que fazer. Eu tinha outros talentos. Por exemplo, era eu que consertava todo o equipamento que quebrava. No Brasil, tinha equipamento muito ruim, né? Então, eu abria os amplificadores, eu arrumava, eu tinha interesse nos pedais, né? E eu sempre fui um cara de exatas. Então, as músicas que eu fazia, como eu já tinha estudado teoria da música, sabia campo harmônico, tudo isso, eu punha as bolinhas no lugar certo, né? Então, eu tinha uma visão muito mais matemática do que os meus colegas, né? Então, essa percepção de que tinha essa diferença estava clara, né? E, novamente, já estava na minha cabeça largar a música. Inclusive, eu tranquei a faculdade, né? Eu não tinha como continuar a faculdade, não tinha como pagar, né? Então, foi a hora de decidi, eu estava um dia lá em casa, já achando que a gente ia separar, o Rafael me ligou, falou, cara, precisamos conversar. Daí foi em casa ele, o André Matos e o baterista, que era o Marco, né? A gente foi tomar uma baré, era um refrigerante que tinha antigamente, uma tubaína, né? Fomos na padaria tomar uma baré e conversamos, e foi numa boa mesmo. Não foi ninguém, não teve... Foi uma vez que não teve drama nenhum, né? No Angra, né? Cara, foi tão poucas vezes. Foi uma das poucas vezes que a saída de alguém do Angra foi sem drama, né? E a gente continuou, amigo. Que o doido é assim, o cara que entrou no meu lugar era um cara chamado André Hernandes, né? Aí o Rafael me chamou para assistir um ensaio com ele. Eu fui, no que eu vi o cara tocando, eu falei, meu Deus, que monstro, né? Aí eu perguntei pro cara, falei, cara, você dá aula? Ele falou, eu dou sim, né? Eu fui fazer aula com o cara que me substituiu. Olha né? aí. Caramba. E não só isso, eu levei todos os meus amigos. Então, as outras bandas dos meus amigos, todo mundo foi fazer aula com ele. Olha. Então, assim, você pegar a minha turma, de todos os guitarristas que existem, foram alunos do André Hernandes, né? E esse André também ficou alguns meses, e depois ele saiu e entrou o Kiko Loureiro, que é quem ficou direto, né? O Kiko e o Marco, eles tocavam juntos já antes pro Dominó. Né? Olha aí. A banda Dominó tinha uma banda muito boa atrás, e o Kiko e o Marco tocavam, né? Agora, quanto tempo antes, né? Antes da separação, aí voltar só um pouquinho, quanto tempo você ficou lá junto com eles lá, ensaiando? Tá? De setembro a dezembro, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, 3 meses. 3 meses. 3 meses, né? E você chegou a gravar, você tem então gravação sua com eles aí, nesse ensaio? Só de ensaio, isso, né? Aí depois que eu saí, entrou o André Zaza, eles chegaram a gravar uns ensaios, mas esse ninguém tem, né? E depois foi a gravação da demo tape mesmo, que deu certo, mandou os empresários, mandou para o Japão, eles compraram a ideia, aí mandaram o contrato, né? E já planejaram para gravar o álbum, daí já era 93. Então, julho de 93, que o Rafael ainda fazia faculdade, tinha que acabar a faculdade de música ainda. Então, nas férias escolares, né? Em julho de 93, foi todo mundo para a Alemanha e gravaram um álbum que virou Angels Cry. Né? Agora, sinceramente, André, vamos conversar sinceramente aqui. Eu não gosto de gerar polêmica aqui no Sem Freio não é assim, não é de polêmica, mas eu gosto dessa coisa da percepção, porque eu acho que é interessante a gente registrar, né? Você na época você falou, você já estava meio que esperando isso, mas você não se sentiu meio, depois você vê a banda depois crescer e tal, você não falou, pô, podia ter, de repente, se eu tivesse insistido mais um pouco, o que você acha? Você acha que rolaria? Ótima pergunta, Dimitri. E para responder isso, deixa eu te contar um pouquinho o que aconteceu depois, tá? Depois que eu saí do Angra, eu fui fazer cursinho para poder relembrar o que precisaria para uma outra faculdade, sem saber o que eu ia estudar. Mas eu sabia que ia ser algo de exatas, né? Tá.
Aí eu acabei decidindo entrar em engenharia, né? Prestei a faculdade de engenharia, optei por estudar na FAAP. Por que na FAAP? Porque meus amigos iam para lá também. Né? Eu não consegui entrar na USP, fui para a FAAP. Né? Na FAAP, logo nas primeiras semanas e nas primeiras provas, ficou claro, e qualquer amigo meu que esteja vendo aí vai poder concordar isso, quem que era o melhor aluno da faculdade inteira? Era eu. Então, eu tirava as notas mais altas, eu tirava 10 em prova de professor que nunca tinha dado 10, né? E várias pessoas vinham estudar comigo, porque eles não conseguiam entender a aula, e vinham comigo, e comigo aprendiam o que era a matéria. Eu fui o único que passou no primeiro ano, assim, sem nenhuma nota abaixo do que era a nota de corte, acho que era 7 na época, alguma coisa assim. Todas as minhas notas foram acima, né? A ponto de que aconteceu uma seleção e eu ganhei uma bolsa integral para o resto da faculdade. Caramba. Né? Ou seja, você gostava disso, você amava isso, né? Era o meu talento. Olha aí. Aquilo para mim era fácil. Então, no que chegava, ensinavam integral, derivada, os limites, aquilo para mim fazia todo sentido. Entendi. Né? Então, se fosse pegar para o Rafael explicar isso, ele não ia entender nada. Né? Então, ali que estava o meu talento. Tanto que, Dimitri, eu saí da faculdade já com emprego, já trabalhando, já começaram a me mandar para o mundo inteiro. Eu viajei o mundo inteiro nessa minha área de automação industrial, né? Vim para os Estados Unidos, porque os americanos viraram e falaram, eu quero, você aqui. Não foi assim, não é que eu decidi. Eu recebi vários convites até que finalmente eu aceitei, né? E vim para cá. Então, nisso que eu digamos está o meu talento. Então, eu não tenho nenhum arrependimento de ter saído do Angra, porque eu provavelmente estaria infeliz lá, porque lá eu não era o melhor. Pelo contrário, lá eu era provavelmente o pior, por mais que eu me esforçasse me matando, os caras não precisavam se matar, né? Para tocar daquele jeito. E eu me matando não chegava no nível deles, né? Não estou sendo justo, né? Porque, lógico, os caras se mataram somente para gravar. Eles também se esforçaram, mas independente disso. Mas era diferente, né? Então, esse meu talento para a área de exatas é o que eu acho que eu nasci realmente para ser o melhor nisso daí. Agora você imagina, Dimitri, na faculdade de engenharia, aquele bando de nerd lá, né? Chega eu com esse cabelo, na verdade eu tinha o cabelo mais ondulado, eu era hippie total, eu chegava de chinelo na faculdade, né? Bermuda, chinelo, uma sacolinha carregando meu material, e de repente começa a vir as notas e os caras... Esse maluco? Como assim, né? Eu tinha um professor, cara, que não falava comigo, ele se recusava a falar comigo. Né? Esse professor eu tirei 10 em todas as provas dele. Agora sim, né? Agora que eu vou tirar. Era geometria. Vou provar, né? Exatamente. Eu perguntava para ele, ele olhava para lá, fingia que não... Outro cara perguntava, ele respondia. Ele ignorava. Né? Eu fui o terror, porque quando o professor errava, eu apontava, falava, não, tá errado, né? Muito bom, muito bom. E aí eu tenho o meu Raimundo Ferreira Inácio, que tá ali, que era o meu diretor da faculdade, somos amigos até hoje.